Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga especialista em terapia de casais. Eu falo muitas vezes aqui a respeito da pressa e como eu acredito que isso atrapalhe os novos relacionamentos. E aí eu tô falando não só daquela pressa que eu falo, calma, calma, aquela pressa de ter que assumir um relacionamento, aquela pressa de ter que casar, tudo isso, mas eu tô falando de algo ainda mais lá atrás, no comecinho do comecinho de um relacionamento. E se você for perceber, na maioria dos meus vídeos eu cito alguma coisinha em que eu mostro como são nos detalhes que uma relação, essas novas relações estão se perdendo, certo? E isso, gente, eu falo, eu atendendo já há mais de 20 anos no consultório, como as coisas se perdem na nossa vida, nos pequenos detalhes. Às vezes as grandes coisas, elas causam um impacto maior, sim, mas no detalhe, naquela pequena forma de falar, no tom de voz, naquilo que eu ensino, uma relação vai ou não para frente. Certo? Olha só, pensa numa coisa. Se você está solteira, solteiro, há 1 ano, 2 anos, não importa quanto tempo, você já provavelmente tem uma rotina, não tem? Você tem um trabalho, você tem os amigos que você costuma encontrar de vez em quando, tem uma rotina com a sua família, com seus pais, você tem uma novela que você assiste, uma série, você tem aquele jeitinho de funcionar. Ou até mesmo você, que talvez não tenha uma rotina tão cheia, a louca para pôr alguém ou ter mais o que fazer. Mas você já tem o seu jeito de funcionar. Que seja, me lembrei agora de uma paciente minha que falava assim, ai Laila, eu sou louca para encontrar alguém, quando ela encontra, começa a sair com um cara, que preguiça de sair do meu sofazinho. Ok, você tem o seu jeito, por exemplo, de se relacionar nas redes sociais. Você está num aplicativo de paquera, de namoro, você está no Facebook, adiciona homens, você adiciona mulheres, conversa com o ex-ficante, com o ex-namorado ou não. Você tem uma rotina, você tem um jeito de funcionar, essa é a sua vida. Agora, imagina se você conhece um cara que depois de 15 dias, ele já está de alguma forma incomodado ou querendo alterar a forma como você vive a sua vida. Incomodar, nossa, você está sempre online, você está toda hora, você está falando, você fica falando até de madrugada. Nossa, com o que você fica falando? Outro dia eu entrei e você estava online, 1h da manhã. Você fala muito com seus ex? Você tem muitos amigos? Como você se sentiria? Sinceramente, mesmo estando louca, morrendo de vontade de ter alguém. Isso é desagradável, isso é invasivo. E normalmente, até mesmo quem está louquinho, doido para arranjar alguém, quando chega alguém com esse tipo de invasão, ela fica incomodada. Isso pode acontecer de uma forma sutil, né? Aquela pessoa que vai ali, de alguma maneira, eu saio do trabalho e vou sempre para a academia. E aí ele começa uma vez, vai lá te buscar direto no trabalho, nem avisa, uma outra vez vai buscar e você no começo cede com uma coisinha ou outra, mas aquilo lá pode se tornar bem desagradável, não é? Agora, como que você tem agido quando você conhece alguém? Quando você está saindo com um novo carinha que você conheceu, com um homem, e qual é o seu comportamento? Você fica esperando que ele já mude várias coisas na vida dele? Seja sincera com você mesma. Para um pouquinho para pensar. Como isso acontece? Mesmo sem perceber, às vezes as pessoas estão da seguinte forma. Isso aconteceu
outro dia no consultório e eu falei, eu não acredito que você fez isso. Saindo, acho que era 3 semanas, 2, 3 semanas, conversando com uma pessoa, com um cara legal e tudo mais, se encontraram 2 vezes, foi intenso, foi gostoso e ela começa a virar uma detetive nas redes sociais, percebendo quantas pessoas que ele adiciona, quantas pessoas que ele conversa, com quem ele curte. Pirou e cobrou. Pior é isso. Cobrou, né? Cobrou que ele, olha, eu não estou para isso. O que você está pensando que eu sou? Eu estava imaginando que você era um cara diferente. Isso entra aquele assunto que eu falei lá atrás das interpretações, em um vídeo aí algumas semanas atrás. Isso fala a respeito da pressa, ansiedade, não dar tempo para que o outro abra espaço na vida dele para você. Você precisa de tempo, dar tempo para que alguém possa fazer parte da sua vida, para que alguém possa fazer parte da sua rotina e também do seu sentimento, do que você sente por ele. Essas coisas não são imediatas, são conquistadas, construídas. Lembra de um videozinho também que eu fiz recente? Torne-se especial para alguém. Gente, não é dessa forma. E sem querer, eu sei que é sem querer, porque às vezes o tempo, estar um tempo sozinha ou sozinho, a carência, ou quando eu encontro alguém que parece tão legal, é muito natural de eu querer agarrar e ter ele para mim. Só que isso faz espantar. Eu, por exemplo, sairia correndo. Gente, é muito ruim. É muito ruim. Então veja, às vezes rola um ciúminho. Poxa, queria. É lógico que a gente quer a exclusividade imediata. Mas, infelizmente, vivemos numa época em que as coisas são construídas de uma forma diferente do que era há décadas atrás. Essa exclusividade, ela pode sim e deve ser construída com o tempo. É difícil hoje, ainda mais, né? Eu falo principalmente para um público a partir de 30 anos, 35 anos. Quem é que não tem história? Como que você vai encontrar um homem que não tem história? Com 35, 40 ou mais anos? Lógico que tem. E até para que aquela ex-namorada siga o caminho dela e que ele corte mesmo totalmente contato ou diminua o contato, é o tempo. Para que ele pare de tanta presença nas redes sociais, se é isso que algo te incomoda, é o tempo. Ele ainda não tem como saber se você é a mulher com quem ele quer estar. Até, né, essa é uma desvantagem, sei lá, ou não, depende de como a gente olha. A gente tem muitas possibilidades de escolha hoje e por conta disso, ninguém, não dá pra gente falar ninguém, mas é mais raro. Escolhi você e já... Não, as pessoas vão sentindo um pouco a situação. Então veja bem, quando você tem a paciência, o equilíbrio, a inteligência emocional de pensar nisso, primeiro, razão, ter consciência disso, que é com o tempo, por mais que eu quisesse que fosse diferente, não vai ser, ou é raro que seja. Se eu tiver essa consciência de que vai ser com o tempo, se eu conseguir me manter equilibrada e mostrar quem eu de fato sou, quem é você? Como você conquista essa outra pessoa sendo você? Certo? Como são as suas conversas, boas conversas, sinceras, sem joguinhos, em que você alinhe com este homem o que você de fato quer de uma relação com o tempo, certo? Não vai ser em uma semana, não vai ser em 2 semanas, não vai ser em um mês. Isso é lógico que a gente precisa ir notando uma evolução disso, certo? E este vai ser o seu referencial
para saber se a relação está mudando e se é uma relação que você pode continuar investindo energia nela, certo? Mas é com o tempo. Então, cuidado, a sua ansiedade, a sua pressa em ter tudo definido pode estragar tudo. Eu tenho visto muitas histórias que pareciam, né? Que me pareciam que tinham muita chance de serem histórias legais e que são estragadas no primeiro, no segundo, no terceiro encontro. Quantas? Você também deve conhecer várias, não é? Eu te digo, estão em detalhes como esses. Aquele jeitinho com o outro cobrando, mesmo que sutilmente, gente, não dá. Certo? Enquanto isso, vai lá. Vai cuidando do seu equilíbrio emocional. Vai cuidando de se dar conta do que faz você querer tudo desse jeito. Você gostaria que fosse assim com você? Tem umas histórias aqui de que era ela fazendo tudo isso, quando ela pega um cara que tem esse mesmo tipo de atitude, quer sair correndo. Tá bom? Vamos lá. Tá certo? Se você curtiu o vídeo, coloque seu joinha aí e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Um beijo. Tchau.